Olha, medo é uma coisa comum que acomete a todos nós seres humanos. Quando você perceber alguém muito aguerrido, alguém muito falastrão, seguramente é alguém muito inseguro e que necessita expressar toda essa fala, toda essa exuberância de fala, de falatórios, enfim, né? Para mostrar de fato que tem algum tipo de coragem, não é? Lembremos-nos do Mestre Jesus, que nada falou quando foi preso. Lembremos-nos do Mestre Galileu, que disse para Pôncio Pilatos, né? Quando Pôncio Pilatos lhe perguntou: mas o senhor não vai dizer nada? O senhor não disse que é o rei? E ele disse para Pôncio Pilatos: tu dizes que eu sou rei. Se eu fosse rei, eu não estaria nessas condições aqui. O meu reino não é deste mundo. Essa é uma passagem muito intrigante, muito verdadeira, que todos nós deveríamos nos ater mais tempo para a compreensão, né? Jesus estava lhe dando um tapa de luvas em Pôncio Pilatos, né? Primeiro estava dizendo que não estava ali para se defender de nada, porque não tinha motivo algum. Segundo, ele foi claro de dizer que era Pôncio Pilatos que estava dizendo: tu não és o rei. E ele em nenhum momento ele abriu a boca para dizer que era isso ou era aquilo. É o mesmo mestre Galileu que diz que os brandos e pacíficos herdarão o mundo. Poucas pessoas também compreendem essa passagem, né? Então o mestre Galileu é um ser espiritual tão elevado que veio para nos instruir e nós até o presente momento não nos detemos para entender de fato, em essência e luz, a sua mensagem. Talvez por isso, e não menos que isso, seja o motivo do grande sofrimento nosso, de não saber buscar compreender esse grande mestre, esse grande amigo, esse grande irmão, Jesus de Nazaré, que foi combatido e é combatido todo o santo dia por aqueles que são espíritos trevosos. Eu tenho aqui na minha retaguarda, do ponto de vista de uma imagem, mas eu carrego aqui, dentro de mim. Então, existem coisas, sabe, que nós carregamos no coração, que pouquíssimas pessoas, ou quase ninguém, sabe nunca. E Jesus, o mestre Galileu, é uma dessas figuras que carregava no coração amor por todos nós, nos tratou, cuidou de nós como irmãos verdadeiros, e nós o traímos. Miseravelmente nós o traímos, né? Para nosso infortúnio, porque ele continua viajando a sua vida, né? Nos deixou a sua mensagem. O cristianismo continua e será sempre um império da paz no mundo, em diversos mundos. Ele é o governador do nosso sistema planetário, né? Se você se sente mal por ter medo de alguma coisa, né? As pessoas normalmente têm medo de morrer, outros têm medo de ter depressão, outros têm medo de não conseguir arcar com a despesa mensal, outros têm medo de não
ter o que comer. Ele nos ensinou tudo isso no seu evangelho, né? Não, ele não escreveu evangelho nenhum, não. Quem escreveu os evangelhos foram os seus chamados apóstolos, sobre medo de faltar víveres e faltar alimento, né? Tem uma passagem que ele disse: olha os pássaros no céu, que não semeiam, não cultivam e não lhes falta o alimento. Essa parábola queria dizer, na verdade, essa metáfora queria dizer, na verdade, Deus nos deu a inteligência para a gente fazer tantas coisas, né? Como Deus vai nos deixar à mercê? Não deixa um pássaro, né? E você percebe que todos os animais que existem aqui no planeta não passam fome, né? Aí é uma parábola, né? Aliás, é uma metáfora, mas dá para a gente parar para refletir, né? Medo de quê, né? Medo de morte, medo de perder emprego, medo de passar fome, medo, 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 medo. Eu lhe digo uma coisa, meu irmão, de todo o meu coração. Não tenha medo, mas também não precisa sair por aí gritando que você é poderoso, porque você não é poderoso de coisíssima nenhuma. Somente um cego, um louco, é que se acha poderoso. Repare o Império Romano, repare o Império Inglês, repare o Império dos Incas, repare o Império dos Vikings. Todos eles encerraram, acabaram. Mas a sua mensagem, a mensagem do Cristo, permanece viva, inteiramente viva e cada dia mais poderosa dentre nós. Não é nas igrejas que a gente encontra fé, encontra Cristo, não, é dentro de nós. Nosso grave problema é querer encontrar fé em Jesus ali e acolá, quando Ele está em nós, em nossas atitudes, em nossas ações. Eu penso que de todos os medos que eu tive na minha existência até o presente momento, eu penso que eu já enfrentei diversos, ou quase todos eles. E você vai enfrentar do mesmo jeito que eu. O que é preciso, se ele está me perguntando o que é preciso para enfrentar esses medos? Força, vontade, fé, confiança e uma ajuda. Quem foi que ele ajudou na vida? Estou lhe perguntando quem foi que ele já lhe ajudou em sua vida. É uma pergunta para você me responder. Porque não existe ninguém na vida que não precise de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda, sim. Eu tenho escondido aqui dentro do meu bolso todos aqueles que me ajudaram nessa bendita vida. E posso explicitar aqui para vocês assim com tanta clareza, com tanta lealdade, com tanta firmeza, não é? O meu pai biológico, aquele a quem eu agradeço, foi o ser humano, o espírito encarnado que mais me ajudou nesta bendita vida. Eu sempre pude contar com ele. Sempre pude contar com ele. Às vezes eu ouço depoimento de pessoas que seus pais são verdadeiros fardos. Meu pai teve perdas muito dolorosas que eu tive que largar tudo para ajudá-lo. Quando eu digo largar tudo, é tudo mesmo. Mas recuperou o fôlego. Então a vida é desse jeito assim. Seguramente meus irmãos mais jovens não sabem disso, porque não estavam naquele momento
Um tinha 10 anos, outro deveria ter 2 anos de idade. Mas é Ele, nesta encarnação, que me deu grandes ajudas, como todos aqueles amigos que confiaram a mim coisas importantes, né? Me confiaram cargos para eu exercer cargos em empresas, sendo indicado ou selecionado. Todos aqueles chefes de trabalho, pessoas muito queridas, sabe? Eu sou grato, creia em mim, ao motorista que me leva daqui para ali, que me ajudou a me movimentar. Sou grato a vocês que estão comigo, que confiam em mim, que eu nunca lhes faltarei o meu trabalho, a minha tarefa, a minha responsabilidade, o meu amor, de jeito algum. É o que eu cuido desde antes. Se eu tiver medo de alguma coisa, eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de cometer falhas. Porque na altura dessa, eu posso receber um gol e não é nada bom. Eu estou falando de mim. Então eu prezo muito em não cometer falhas, não cometer erros, porque vão pesar muito na minha consciência. Porque eu já tive tempo suficientemente para acertar, discernimento suficiente para tomar uma posição coerente, correta, honesta, leal. Muita paz. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimenta o Deus que habita em você. Jesus esteja em seu coração. Muita paz, muita paz.